7 horas e 33 minutos, hora de voar do estúdio do Café para o estúdio da Rádio Band News FM com o melhor comentário do Brasil, Ricardo Boixá. Baturité no Ceará tá com a gente. Baturité no Ceará. Olha aí, viva Baturité no Ceará. Nossa audiência em Baturité é enorme. Ô Luiz Megali, tu para de enrolar aí com esse café com jornal todo dia, que eu tenho que ficar enchendo linguiça aqui pra poder dar bom dia pra você e começar a falar o noticiário, pô. Parar com essa esculhambação aí, pô. Fala com o diretor do jornal aí, não é possível. 7h34 e 30. Fala, Júlia do Ailib, bom dia pra você. Bom dia também pra Roberta Russo no Band News TV. Um abraço pra vocês. Vamos lá. Minha gente, olha, o noticiário hoje no mundo inteiro, claro, concentrado nessa tragédia que é mais um capítulo, né, de um drama que não termina, né, e que começou há milhares de anos, se acentuou depois da criação do Estado de Israel, e não por culpa disso, mas isso é apenas um ingrediente, né, na crise total. Mas enfim, as manchetes todas hoje voltadas para a carnificina que está acontecendo na faixa de Gaza, com o que a comunidade internacional entende ser uma reação desproporcional do exército de Israel a manifestantes palestinos que ficam ali jogando pedras e bombinhas incendiárias que não chegam a lugar nenhum. Qual é a força de um braço para disparar contra um exército regular? Não estão usando armas de fogo, não estão usando equipamento bélico, nada. Ontem o Ian Boechat estava lá na faixa de Gaza, enviado do Jornal da Band, enviado da Band, fez um boletim enquanto os tiros eram ouvidos e os manifestantes corriam para lá e para cá, queimando pneu, tá certo? Coisa que a gente vê aqui todo dia nas rodovias brasileiras. Se a um tipo de ação como essa correspondesse uma reação da polícia com armas letais, produzindo mortos e feridos por balas, por disparos de arma de fogo, haveria uma condenação unânime à reação da polícia contra esse tipo de manifestantes. Não são muito diferentes os manifestantes que estão lá na faixa de Gaza. Os palestinos que estão nesse protesto, fazendo lá o seu dia de protesto contra a criação do Estado de Israel, não sei o quê, ocupação do seu território e tal. Vamos esquecer o que cada lado tem de razão e de não razão e vamos olhar para o fato que está acontecendo ali. A ordem do exército israelense é disparar nas pernas contra quem se aproxime da cerca divisória dos territórios construída por eles, por Israel, uma cerca unilateral. Mas vamos lá, chegou perto da cerca, a ordem é disparar nas pernas. Tentou destruir a cerca, a ordem é disparar para matar. Quem se aproxima da cerca não danifica a cerca, portanto não há por que dar um tiro nas pernas da pessoa. E quem tenta danificar a cerca, uma vez conseguindo o seu intento com as mãos ou com um pedaço de pau, ou com o quê? Um ancinho, sei lá com o quê, também não coloca em risco a integridade do território que Israel alega ser seu. E não vou entrar no mérito. Então, essa condenação de reação desproporcional me parece óbvia. Uma coisa é Israel reagir ao lançamento de mísseis oriundos da faixa de Gaza disparados pelo Hamas. Uma coisa é Israel reagir a um homem que, lotado de bombas no corpo, tenta entrar numa área que coloca em risco a vida de seus soldados, seus militares ou de seus civis. Outra coisa é manifestantes gritando palavras de ordem, queimando pneus, desarmados, serem recebidos por seus antagonistas fardados com tiros de armas militares. Isso está evidente que é uma loucura. Supondo que 50 daqueles manifestantes consigam abrir um buraco na cerca e avançar 10 metros, não avançarão 11. A desproporção do poderio israelense em relação ao que possa se chamar de poderio palestino é tamanha que corresponderia a uma guerra direta entre a potência americana, os Estados Unidos com todo o seu arsenal, e um país como Serra Leoa. Então, não faz sentido dizer ou usar como argumento que a integridade e a segurança de Israel está ameaçada por esse tipo de manifestação. Como a estabilidade de um regime, ou de um governo, ou de um território, também não estão ameaçados pelas manifestações que nós vemos aqui de vez em quando queimando pneus. Ninguém admite que numa manifestação dessas, com as quais a gente convive todo dia,
a polícia abra fogo com armas letais. Ao longo da história, manifestações populares que tiveram enfrentaram este tipo de reação das chamadas forças da ordem, produziram páginas emblemáticas da luta popular, não importa onde, não importa em que país, nem em que época, nem a que pretexto. Forças regulares que abrem fogo contra civis, por mais que estejam na defesa de algum princípio, de alguma bandeira, de algum discurso, de alguma coisa, estão fazendo algo que entra para a história na página da podridão humana. O que está acontecendo ali não é diferente. E é complicado toda vez que você tenta discutir qualquer excesso das forças israelenses nesse tipo de ação, e repito, não estou questionando o direito israelense à segurança de seu território ou reações israelenses a ataques formais, militares ou coisa que o valha, não é isso que está em discussão. Ali é um bando de descamisados jogando pedra contra caras com fuzis, e os caras metem tiro. Isso sem considerar as chuvas de bombas de gás lacrimogêneo, etc. e tal. Ou seja, sabe-se que esse tipo de ataque, vamos chamar de ataque palestino, não dará em nada. E a reação israelense está dando em muita coisa, como, por exemplo, pilhas de mortos e de feridos. E toda vez que você vai questionar a conduta das forças israelenses, surge uma reação de uma parte da opinião pública simpática à posição de Israel, que tenta remeter a uma outra discussão. Isso aí é o antissemitismo, isso aí é o holocausto. Não tem nada a ver com antissemitismo e holocausto. Vamos inverter a ordem? Forças palestinas fortemente armadas, com tanques, com equipamento convencional, com dinheiro, com tudo e tal, abrindo fogo contra uma população civil de judeus, pretendendo uma discussão territorial do lado de lá da cerca. Qual seria a reação dessas pessoas? Como estaríamos reagindo? Então é um escândalo que isso aconteça dessa forma, como se Israel estivesse vulnerável, a potência regional Israel, potência atômica israelense, estivesse vulnerável a essa horda de descamisados ali, pô. Por favor, isso é um absurdo, isso é uma maluquice. E de resto, estão pouco se lixando, né? Porque tendo ao lado, como sempre tiveram, em qualquer tempo, o poderio americano incondicionalmente aliado à sua forma de agir e às suas pretensões territoriais e políticas na região, os israelenses estão um pouco se lixando. Sempre tiveram um apoio americano, incondicional, e hoje tem um apoio americano radical, raivoso, na figura do Trump. Como por exemplo, essa transferência da embaixada americana para Jerusalém. Para quê? Numa boa, para quê? Mudou o quê do ponto de vista assim, da consolidação do território israelense? Nada. Mudou o quê do ponto de vista de sua segurança geopolítica? Nada. Mudou o quê em quê? Foi um ato meramente simbólico. Vale a pena um ato simbólico que produza esse tipo de consequência? Que tensione ainda mais uma região sujeita a esse histórico, a esse cotidiano? Agora eu mudei a embaixada de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. E daí? O que é isso? O que significa essa porra? Porque Deus... Não bota Deus nessa confusão, não. Se Deus existe, ele deve estar vomitando todos os dias diante do uso de seu nome dos dois lados do conflito para justificar essa barbárie. Quando alguém, como ontem na Indonésia ou anteontem, explode uma motocicleta carregada de dinamite, tendo a própria família na motocicleta, a imagem da menina de 8 anos, da família do terrorista, atordoada, que sobreviveu à explosão, sendo socorrida pelas pessoas, é o retrato do ponto a que se chegou no uso de Deus, do Deus de cada um, para esse tipo de ação. O que gritam esses caras quando vão cometer esses crimes horrorosos? Alá é o maior, Alá é sensacional. Gritam coisas desse tipo. O que alegam os israelenses para terem o direito de Jerusalém? Que Deus mandou, que aquela é a terra, sei lá de quem. Que porra de Deus? Numa boa, vocês acham que se cada Deus de cada religião pudesse vir à terra, primeiro teriam que existir, mas vamos lá. Em existindo, como muitos creem, vamos imaginar que fizéssemos uma assembleia de deuses.
Vocês acham que algum deles, e aí eu falo com palestino, com budista, com pentecoste, com católico, com protestante, com judeu, estou falando com todos que têm Deus. Chame o seu Deus para uma reunião, para uma assembleia, tá? Senta todos em torno de uma mesa redonda e vê qual deles assume estes atos feitos em seu nome. Nenhum deles. Seria expulso da assembleia quem assim discursasse. Nenhum deles pregou isso. Isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Israel está sendo condenado por um ato desproporcional na repressão que não vai dar em nada, porque ele está pouco se lixando, porque ele tem de um lado o maior poderio militar do mundo, regionalmente o maior poderio regional, e Deus a seu favor. E do lado de lá, quando explode a moto numa escola, e do lado de lá, quando dinamita uma casa de shows, quem está do lado deles? O dinamite e Deus. E do outro que persegue os muçulmanos lá em Mianmar e massacra famílias muçulmanas? O que eles têm? Os facões e Deus. Só que se você chamar cada um Deus desse, blá, 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 ele vai dizer, não, eu não falei para fazer isso. Não foi esse o exemplo que eu dei, não foi essa pregação que eu fiz, não foi por isso que eu me sacrifiquei, não foi para isso que eu criei essa merda de mundo que está aí. Então vejam que é um nojo, olhar para isso dá nojo, sabia? Nojo, de tudo quanto é lado, com todos os argumentos. Qual é a porra da importância de dizer que Jerusalém é ou não é capital disso ou daquilo? Dos dois lados. Não dá simplesmente para tocar a vida. Transfere a capital para Brasília, que ninguém está ligando para botar amanhã. Entendeu? E o argumento do Trump ontem, de que qualquer país tem o direito de colocar sua capital onde deseje. Ora, se você tem uma discussão sobre a quem pertence aquele território, se há uma discussão global sobre a quem pertence aquele território, e muita gente defende a internacionalização de Jerusalém, inclusive o discurso americano passa por aí, mas a ideia de que qualquer país que tenha poderio militar sobre uma determinada área pode impor sua capital naquela área sob seu domínio, unilateralmente, remeteria à seguinte maluquice. Os alemães dominaram Paris, ocuparam Paris por 5 anos na Segunda Guerra Mundial. Podiam transferir a capital da Alemanha para Paris? Estava ocupada, era deles. Eles é que mandavam lá. E outras invasões e ocupações militares poderiam conceder essa soberania sobre aquele território de forma eterna, como pretendem os judeus? A troco de quê? A troco de quê? Esse ato do Trump é típico dele e está alimentando essa barbárie, mais um capítulo da barbárie naquela região, que não vai acabar nunca, tá certo? Eu, por mim, transformava tudo aquilo num campo de golfe. E botava as crianças brincando nas praças, nos parques, um gramado enorme, não ia dar discussão para ninguém. Isso é uma heresia. Heresia para quem? Pergunta a qualquer criança morta nessa carnificina dos dois lados se vale a pena essa briga. Pergunta para elas. Pergunta a essa menina com esses 8 anos, atordoada, que o próprio pai explodiu, se faz sentido Alá. Pergunta para quem é Alá. Pergunta para uma criança judia no meio dessa carnificina, que seja atingida por ela, se essa merda toda faz sentido. Não faz, gente. Não faz. Vamos lá, toca o barco.